Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, lá no 5º livro, vai em Gênesis, vem andando ali, Deuteronômio, tem até meme na internet aí, né? Tem gente que não consegue pronunciar Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, ele é escrito quando Moisés já está no final da vida, as últimas instruções. O nome original dele são estas palavras, que são as primeiras palavras, né, que começa escrito Deuteronômio para nós, depois veio traduzido para o grego, chegou esse nome bem bonito, né, Deuteronômio. Capítulo 8, eu quero ler contigo o verso 11 em diante. Hoje é a nossa última palavra dessa série, como orar quando? E a gente já falou como orar quando você passa por perdas, como orar quando parece que tudo está dando errado, quando orar em muitas circunstâncias, em meio às enfermidades. Nós já falamos sobre tudo, mas como orar quando tudo está indo bem? Talvez alguns digam: nossa, pastor, nunca passei por essa situação aí, mas vamos aprender hoje aí como orar. Alguma área da tua vida tem que ir bem em algum momento, né? Como orar quando tudo está indo bem? Então Moisés, no final da vida, ele relembra muitas coisas. Deuteronômio é chamado também de a repetição da lei, porque Moisés começa a lembrar de muitas coisas. E no capítulo 8 ele fala assim, a partir do verso 11: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado, o seu rebanho, aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante em tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Amém, querido? Orar quando estamos em crise é quase instintivo. Se parecer alguma coisa, uma das primeiras palavras que surge da tua boca é: meu Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer um jejum, vou dobrar em oração, agora eu vou me colocar e vou buscar orar. Quando a gente está em crise é quase que instintivo, mas quando tudo está indo bem, parece que a gente corre o risco de esfriar em muitas coisas. Quando algumas áreas da tua vida estão bem e algumas outras não, você tende a concentrar todo o foco da tua vida, e especialmente da tua oração, só naquelas que não estão indo bem. Porque aquelas que estão indo bem, afinal de contas, deixa que daqui eu administro, Senhor. Eu precisava de Ti até esse ponto, mas agora meu casamento estabilizou, pode deixar que eu cuido daqui por diante. Eu precisava de Ti até eu resolver essa crise financeira, mas agora deixa comigo. Eu precisava de Ti até que os meus filhos estavam tudo meio revoltado ali, mas agora deixa comigo. Ou seja, quando nós entramos em uma área de bonança na nossa vida, nós tendemos a esfriar em algumas coisas, né? E assim como Deus advertiu o povo de Israel aqui no deserto, eles estão prestes a entrar na terra prometida. Quando esse livro é escrito, se você começar ele desde o comecinho, você vai descobrir que ele vai dar até uma data ali, no 40º ano que eles estavam no deserto. Então percebe que essas orientações são para pessoas que estão prestes a entrar na terra prometida. São para as pessoas que ele faz uma revisão. Olha, lembra do deserto, lembra das serpentes, lembra quando não tinha água, lembra quando não tinha nem pão e Deus providenciou o maná? Pois bem, ele está falando um monte de promessa. Olha, tem ouro, tem prata, tem um monte de coisa aqui, tem rebanhos. Ele cita muitas coisas, falando assim: vai entrar num tempo melhor. Vai entrar num tempo melhor, mas quando entrar num tempo melhor, o que ele lembra primeiro? Tenham cuidado de não me esquecer do Senhor nosso Deus. E eu acredito, querido, que nós estamos chegando no final dos tempos. E no final dos tempos vai haver uma colheita muito grande de pessoas para o reino de Deus, como nunca houve na história da humanidade. Você crê nisso?
A palavra diz, haverá esse evangelho do reino será espalhado por todos os lugares. Eu acredito que isso vai acontecer, e para que isso aconteça, nós precisamos mexer com algo que o mundo considera um Deus, que é recursos, dinheiro, riquezas. Eu creio que no final dos tempos, assim como haverão muitas pessoas conhecendo a Jesus, nós também experimentaremos de alguma maneira uma prosperidade nessa área, mas com um propósito, para que nós possamos alcançar essas pessoas, para que esses recursos cheguem, para que essas coisas aconteçam de uma maneira exponencial. Eu também creio que o Senhor vai derramar sobre o povo dele, aquele que entende o propósito, aquele que sabe direcionar aquilo que recebe do Senhor, para que essas coisas também aconteçam e fluam. Por isso que, assim como os filhos de Israel no Egito, eles saíram do Egito com todas as riquezas do Egito, né? Você vai ver lá no livro de Êxodo que eles saem com prata, eles saem com ouro, eles saem com muita coisa do Egito, que lá na frente Deus vai direcionar eles a fazer uma coisa específica dentro do reino de Deus. Haverá um tabernáculo a ser construído, vai precisar de ouro, de prata e muitas outras coisas. Haverá um momento de consagração, haverá uns sacrifícios de animais que eles tinham, enfim, havia um propósito em tudo isso, ao invés de eles simplesmente saquearem o Egito com todas as coisas. Por isso que nós entendemos que a prosperidade, ela não é um fim em si mesma, mas ela é uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus em muitos lugares. Por isso que o sucesso, ele vai testar a tua devoção muitas vezes mais do que a dor da vida. O que é que vai testar a tua devoção? Muitas vezes não vai ser a dor, vai ser de fato o sucesso. Muitas vezes o que vai testar a tua fé é quando não tiver tanto conflito assim no teu casamento, é quando não tiver tanto conflito assim nas tuas finanças, é quando não tiver tanto conflito assim em algumas áreas da tua vida. Por isso que o meu primeiro ponto aqui hoje, em cima desse texto que nós estamos lendo, é cuidado para não esquecer de Deus na bonança. Cuidado para não esquecer de Deus quando certas coisas se ajustarem. A gente começou lendo justamente isso, porque às vezes a fartura me faz esquecer da fonte. E o perigo da bonança, nós lemos aqui no texto, ele fala assim, não olha, para que chegue algum momento, você não pense assim, no verso 17, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas aqui. O perigo da bonança é a gente olhar e pensar que alguma daquelas coisas que a gente conseguiu de fato, eu sou o bichão. Olha, mas como eu sou inteligente, como eu sou visionário, como eu sei administrar as coisas, como eu sou fantástico. O grande perigo, querido, quando nós conquistamos algumas coisas, a gente olhar para trás e achar que o mérito é todo nosso. Você conhece aquela passagem de Daniel, que relata um dia o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele sai lá nos jardins suspensos da Babilônia. Quantas vezes ele tinha olhado? Mas em um determinado dia, ele vai na sacada de um dos seus palácios, ele olha toda aquela maravilha, que hoje não existe pedra sobre pedra, não tem nada, absolutamente nada, mas naquele momento pensa em uma cidade bonita. Os famosos jardins suspensos da Babilônia são famosos até hoje, quão maravilhosos eles eram. E ele olha no seu coração e Nabucodonosor fala assim, como eu sou o cara, como eu fiz acontecer, como eu sou, enfim, há um orgulho no coração dele. E a palavra diz que entrou uma loucura em Nabucodonosor, a ponto de ele ir comer junto com os animais no pasto, e lá ele fica durante um bom tempo, até Deus restaurar ele na posição de novo. Sabe, querido, muitas vezes na nossa vida nós somos assim. Nós nos dobramos diante de Deus no tempo da crise, nós clamamos, e de repente Deus vem um livramento para você, e livramento muitas vezes você nem vê acontecer, você não sabe quantos acidentes Deus te livrou na rua, você não sabe quantas coisas poderiam ter acontecido com os teus filhos, com você não sabe, mas quantos livramentos o Senhor está ao teu redor acontecendo. Em um determinado momento você se pega em sucesso em alguma área da vida, seja nas finanças, seja na tua família, e aí nós entramos dentro desse risco aqui. Moisés sabia que o povo podia pensar isso, Moisés conhecia muito bem esse povo, para que eles não pensassem assim, foi o meu poder que conseguiu isso. E ele começa relatando, lembra de onde eu te tirei? Lembra do Egito? Lembra como você era escravo? Lembra quando você andou no deserto e não tinha água? Lembra, eu fiz brotar maná? Sabe, querido, você tem que volta e meia olhar para a tua vida e lembrar de onde Deus te tirou. Lembra como você era sem Jesus? Lembra como era o teu pensamento? Imagine, se não tivesse Jesus na tua vida hoje, aonde você estaria? Quando Jesus institui a ceia, ele fala, fazei isso até que eu venha em
memória de mim, para que toda vez que a gente senta para celebrar esse momento sobre a salvação, nós venhamos a lembrar a fonte. Por que você é salvo? Quem é que fez as coisas por você? Aquilo que você não conseguia, aquilo que você não merecia. Portanto, existem alguns perigos do sucesso, eu quero ressaltar aqui rapidinho, só 3 deles. O primeiro perigo do sucesso é a autoexaltação, esquecer da fonte. O que eu oro aqui? Deixa eu puxar uma oração da Bíblia que pode te assustar, mas está escrito lá. Provérbios capítulo 30, olha que oração perigosa de você fazer, num sentido assim, será que é isso que eu quero mesmo? Está escrito na Bíblia. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Até aqui tudo bem, mas olha, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Você percebe que tem umas 2 coisas aqui embutidas? Está desde o tempo da prosperidade, como também está aqui um momento de escassez, a ponto de eu pensar em roubar. Primeiro perigo do sucesso, querido, é a autoexaltação. É eu esquecer a fonte. É eu esquecer de onde vem a força para você levantar toda segunda-feira de manhã. De onde vem o fôlego de vida para você levantar toda segunda-feira de manhã. De onde vem aquela ideia que de repente surge do nada, você acha que é tua? De onde vem, de repente, aquela direção específica que resolve problemas que outros não conseguem resolver? Você acha que é simplesmente a tua maravilhosa inteligência? Esse é o perigo. Porque depois que você conquista as coisas, vem o segundo perigo, que é achar que eu sou dono de alguma coisa. Achar que tudo aquilo que eu tenho eu consegui com as forças dos meus braços, e agora é eu que decido para onde vai todas as coisas. Quando Davi está no final da vida, ele chama Salomão para constituir ele rei e apresentar ele para todo o povo. E você sabe que Davi fez todo o plano para construir um grande templo para o Senhor, e ele arrecadou muitas coisas para construir o templo do Senhor. Ele não veio a construir, Salomão construiu, mas Davi deixou tudo prontinho. E lá no finalzinho do livro de Crônicas, quando ele está explicando tudo o que vai acontecer para o povo, ele faz uma convocação. Ele fala assim, eu já arrecadei e deixei pronto, eu estou no final da vida, milhares de bois, não sei quantas toneladas de ouro, quantas toneladas de prata, da minha riqueza pessoal, para construir agora o templo do Senhor. O que é que vocês agora vão fazer? E a Bíblia fala que os líderes se levantaram, que o povo se levantou e trouxe muitos bens, a ponto de eles falarem assim, chega gente, chega, nós já temos aqui para construir o templo. E aí, diante de toda aquela riqueza, pensa em todo ouro, prata, joias, Davi, ele vem com esse versículo aqui, que está lá em 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Que coisa? Eu acabei de te dar o contexto. Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Você entende que o perigo do sucesso é achar que tudo aquilo que eu tenho é meu e é só meu de fato. O que a Bíblia ensina para nós? Nós somos administradores, não proprietários daquilo que Deus deu para nós. A Bíblia vai usar a analogia de mordomos. Mordomos é um administrador daquilo que não é dele, né? Mordomo é aquele que trabalha, que ele vive em uma boa casa, ele tem lá um cartão de crédito para ir no mercado e comprar todo o mantimento necessário que ele precisa. De repente ele usa até o carro do dono para fazer isso, pode ser um carro importado, ele anda de carro importado, ele usa um cartão de crédito com toda a responsabilidade que ele tem que dar depois, mas ele pode entrar no mercado e gastar naquilo que ele quiser. A única coisa que ele tem que fazer é, no final, ser fiel àquele dono. É, no final, ser um bom administrador dos bens que lhe foram confiados. É assim que a Bíblia olha sobre nós, querido. Por isso que nós não somos dono de nada, mas nós somos mordomos de tudo. E a palavra diz que no final, o administrador, o rei, o senhor de tudo, ele vai chegar diante de nós, ele vai perguntar, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? E inclui todas as coisas. Eu te dei X anos na terra, o que você fez com eles? Eu te dei tempo, eu te dei habilidade, eu te dei recursos. O que você fez com essa habilidade que eu te dei? Você usou só para você? O que você fez com todo esse recurso que eu te dei? Você usou só para você? Enfim, aí vem o terceiro e último perigo do sucesso. Eu coloquei aqui apenas um, mas eu deveria ter colocado outra palavra, eu quero corrigir agora aqui, que é confundir pobreza ou riqueza
com espiritualidade, porque a gente já entrou nesse tempo. Nós já vivemos, dentro da própria igreja cristã, um tempo onde se confundia pobreza com espiritualidade. A origem desse pensamento, ser pobre era sinônimo de estar mais próximo de Deus, né? A origem desse pensamento é um pensamento pagão, chamado docetismo, em que você enxergava que toda a matéria era ruim e tudo aquilo que era espiritual ou da mente era bom. E esse pensamento docetista entrou na igreja e ficou durante muito tempo. As pessoas fizeram voto de pobreza em cima disso e achando, né, que toda a riqueza não era de Deus. Em algum determinado momento alguém descobriu que isso não era verdade e aí foi lá para o outro extremo, né, que é onde a gente chama aí a teologia da prosperidade, que está aí, que varreu, que explorou muita gente durante muito tempo. Mas e qual era a ideia da teologia da prosperidade? Também não, a riqueza é sinônimo de espiritualidade. Então, se você não tem alguma coisa errada com você está fazendo alguma coisa errada, porque Deus quer que você seja próspero. Isso é verdade, mas o fato é que o perigo do sucesso é confundir as duas coisas. Eu achar que por eu ter muito dinheiro é que eu sou espiritual, ou achar que porque eu não tenho muito dinheiro eu não sou espiritual. De fato, a Bíblia ensina sobre a prosperidade, mas você tem que entender que a riqueza não é sinônimo de moralidade. Pobreza não é sinônimo de moralidade, elas são amorais, por assim dizer, né? O que eu quero dizer com isso? Não é santo ser rico, não é pecaminoso ser rico, não é santo ser pobre e não é pecaminoso ser pobre, querido, mas a nossa atitude em relação a essas coisas é que vai determinar o que é que tem nas tuas mãos, se é bênção ou se é maldição. Porque as duas coisas podem ser. Você já ouviu muitos casos, principalmente aqui na nossa cidade, né, que acontece bastante as pessoas às vezes enriquecerem rapidamente. Pessoas que eram de um jeito quando não tinham nada, depois se tornaram de outra maneira quando acabaram conquistando coisas. Pessoas que tinham uma família sólida, mas uma vida mais difícil, mas depois que prosperou, parece que a família se dizimou e se dispersou tudo. Você já viu os dois casos? Qual é o problema ali? Não são as riquezas. É o sentido que a gente dá para essas coisas. Por isso, como é que eu oro nesse tempo, pastor? Deixa eu te explicar. Você ora em primeiro lugar para lembrar, porque é assim que a gente começa o versículo, né? Não se esqueçam, tenham cuidado para não se esquecer do Senhor teu Deus. Então, como é que você ora quando você tem sucesso em alguma área? Senhor, não me deixe esquecer que tudo vem de ti. Não me deixe esquecer. Reserve um tempo diário, querido, para você agradecer por 3 coisas básicas. Todo dia, agradeça pela tua saúde, agradeça pelos teus recursos e agradeça pelos teus relacionamentos. Sabe, é uma coisa tão simples, mas agradeça todas as manhãs. Senhor, obrigado, o Senhor me deu força para levantar de manhã. Pai, tem uma dor nas costas que está me pegando, mas obrigado que pelo menos ainda estou conseguindo ir trabalhar, né? Como ora em relação quando você está doente, a gente já viu um outro dia lá, já te explicou. Mas a ideia é que assim, são coisas simples. Orar pelos recursos que você tem, né? Cada almoço que tem ali diante de você. Hoje, de repente, é dia dos pais, você vai comer alguma coisa diferente. Quando você estiver lá naquela mesa, gratidão, querido. Porque muitas pessoas, elas pegam o salário dela no começo do mês e a primeira coisa que elas fazem é amaldiçoar. Olha aqui, chegou e já vai. Né? Ou quando ela fecha um negócio, já vai tudo para o governo, já vai tudo para não sei aonde, já vai tudo. E a primeira coisa, em vez de abençoar aquilo que ela vai fazer, não vai dar, tá vendo que miséria? Aí já começa a lamentar das coisas. Ao invés de abençoar o recurso que está nas mãos, elas estão ali só reclamando e só reclamando. Por isso eu preciso orar confessando dependência. Senhor, eu não posso conservar nada do que eu tenho se o Senhor não me der forças. Você conquistou? Pois bem, agora vem um novo desafio, que é conservar, não é verdade? Você conquistou um filho, agora você tem que conservar tudo aquilo que vem dali diante. Você conquistou um casamento, agora você tem que conservar tudo que vem dali diante. Você conquistou um carro, uma casa, o que quer que seja, até mesmo o teu emprego, agora tem que conservar. Ou seja, nós não conseguimos nem fazer isso se o Senhor não estiver conosco. E meu segundo ponto aqui é que o propósito da prosperidade sempre tem que ser adoração. Deixa eu voltar os seus olhos para o texto de novo. Olha lá o verso 17 e 18 comigo. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança. Qual é a pergunta aqui? Qual é o propósito da riqueza? O verso 18 está dizendo que é para confirmar a aliança. Quando o pessoal sai do Êxodo, tem recursos para quê? Para adorar o Senhor, para construir um templo. Lembra dos patriarcas? Isso é muito citado pelo pessoal da prosperidade, né? Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico também. Pois é, eles eram ricos, é verdade, mas tinha um propósito em cima disso. Tinha um propósito que era cumprir a missão, não era simplesmente deixa eu encher os meus cofrinhos. Qual é o propósito hoje da prosperidade, querido?
cumprir a grande comissão. Vão por todo mundo. Preguem a todas as pessoas o evangelho as boas novas desse reino. Batizem eles. Ensinem todas as coisas que eu vos ordenei. E aí vem a promessa, eis que estou com vocês até o final dos tempos. Qual é o propósito de Deus te prosperar? Para que você cumpra a grande comissão. Tudo aquilo que Deus te dá, querido, porque no final das contas você não leva mesmo. Tudo aquilo que Deus te dá deve ter um propósito claro em cima do reino. Por isso que o dinheiro, ele é um excelente servo. Ele vai te servir, ele vai te abrir portas, ele vai te levar para muitas coisas, mas ele é um senhor terrível, porque ele vai te escravizar, ele vai fazer com que a tua vida se torne em relação a ele vai fazer que a tua vida não tenha sentido nenhum se isso for tirado de você. Você percebe as duas coisas? Ele é um excelente servo na tua mão, porque ele faz muitas coisas, inclusive te ajuda a cumprir a grande comissão. Mas ele é um senhor terrível, porque quando ele se torna o dono, ele desvirtua o teu pensamento. Ele faz você brigar com os teus familiares por causa dele. Ele faz você romper laços de amizade profundos por causa dele. Ele faz você passar pessoas para trás quando ele é o teu dono. Ele faz você abrir mão dos seus próprios valores. Você vende o seu corpo, você vende os seus valores quando ele se torna o seu Deus, o seu rei. Mas ele em si não é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por isso, querido, que quando a Bíblia fala aqui sobre dízimo, e é em Levítico 27:30 que isso é instituído, Deus está ensinando essas pessoas o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus está ensinando essas pessoas qual é a fonte da dependência. Se Deus não coloca 10% para eles não dão nada. 10% é um parâmetro da lei, para eles é lei. Se você ler Levíticos 27, eles tinham até juro. Aqueles que atrasavam tinham que pagar 25% do atraso. Alguns pregadores da prosperidade, ou uns distorcedores da palavra, eles vão usar isso aqui e dizer: agora, gente, está vendo? Quem está atrasado aí na igreja, 25%, a Bíblia diz e a Bíblia ensina. Isso aqui é lei, para eles é lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos no tempo da graça. O pessoal que é lei, duro de coração, tem que instituir 10%, senão eles não dão nada. Para quem vive no tempo da graça, quanto é que é? Eu já te falei, você é mordomo, quanto é que é? 100%. Poxa, e agora como é que eu vou viver? Pois é, por isso que nós falamos aqui toda semana, você que tem um entendimento, esse é um momento de entendimento, não é um momento de constrangimento. Isso é um momento de graça, de expressão de adoração. Não é para quem, deixa eu ver o que eu tenho no bolso agora para entregar. Isso chama esmola. Tem que haver um entendimento de como eu faço isso, porque senão o dinheiro continua sendo o meu dono. Eu não tenho um propósito claro para ele, a não ser ver aquilo que eu quero, as minhas coisas. E aí aquilo que era para ser uma adoração se torna uma idolatria. Por isso que Jesus vai falar assim, vocês não conseguem servir a dois senhores. E ele chama as riquezas de senhor. Deixa eu ler isso aqui para você, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E olhe como ele termina: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou traduções mais antigas, a mamon ou ao dinheiro. A ideia é que o dinheiro não é um mal em si só, querido. Estou usando essa analogia porque é o que as pessoas hoje definem muito como sucesso, né? O fato é quando quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? E é por isso que no tempo da graça, o dízimo ele se torna voluntário. Ele sim, nós entramos dentro do princípio da proporcionalidade. Voluntário por quê? Cada um contribua conforme propôs no seu coração, 2 Coríntios 9. Não com pesar ou com avareza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Então é voluntário, é o que você propôs no seu coração. Ele é proporcional, cada um contribua conforme aquilo que tem, não conforme aquilo que não tem. E aí vem o terceiro princípio, que é generosidade, que está dentro de 2 Coríntios 9 também. Deus nos dá bênçãos ou nos concede riquezas para que nós aprendamos a ser mais generosos. E aí você precisa definir o que é generosidade. Eu te dar aquilo que está disponível ao meu alcance agora, não é ser generoso. Ser generoso é eu ver o que você precisa, eu sacio a tua sede agora, mas eu vou lá atrás de um galão de 20 litros, porque eu sei que você vai ter sede, você tem um filho, você tem uma esposa, você tem outras pessoas que estão ao teu redor, então eu não vou só te dar essa água que eu estou segurando esse copinho na mão, porque eu sei que eu tenho um monte lá em casa, entende? Isso é ser generoso, e é em cima disso Deus nos pede para que nós venhamos a aprender a ser generosos, para que nós venhamos a aprender a ter a dependência constante dEle. É por isso que isso tem que vir primeiro e não por último. Quais são as contas que você paga por último? Aquelas que não são prioridade para você.
Se você paga as contas que não são prioridade para você por último, quanto mais você oferta ao Senhor por último, o que é que isso se torna? Você entende que você não consegue ofertar tudo que você tem primeiro, porque você tem conta para pagar, por isso que você tem que pensar. Por isso que a oferta diante do Senhor é algo que ela é refletida, ela é pensada. Deus quer que nós prosperemos, querido, mas a ideia aqui é que a prosperidade é parte da bênção da aliança para cumprir um propósito, porque prosperidade sem propósito é um desperdício de vida. Qual é a oração que você faz nesse momento então? Ore dedicando tudo aquilo que você conseguiu para o Senhor. Cada carro que você tem, cada quarto que você tem na tua casa, cada pequena coisa que você dá valor, ore dedicando todas essas coisas. Cada um vai dar um valor em certas coisas. De repente a mulher ela tem uma prataria, que ela era o sonho da vida dela, um jogo de xícara, sei lá, que ninguém toca, só quando vem visita. É aquilo que é precioso para você. Pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa bem cara e bem grandona. Mas o fato é que tudo pertence ao Senhor, então eu preciso aprender a consagrar a Ele cada pequena coisa que eu tenho. Cada dia que eu faço, cada lugar, de repente um restaurante diferente que você vai, que no teu interior tem que vibrar. Que bom que você pode ir nesse lugar, que bom que você pode usufruir daquela comida, mas já entra com um espírito de gratidão. Pai, obrigado. Lembra daquele ovo frito, que lá no passado era o que tinha para comer. Lembra, olha onde você está. Não pensa assim, olha onde eu cheguei. Pensa, olha de onde Deus me tirou. Olha o que Ele me pôs. De repente, quando você começa a vida, geralmente sendo mais novinho, as coisas são mais difíceis, Era tudo contadinho, você começou, os teus filhos ali, mal e mal, um calçadinho, um chinelinho, de repente hoje você pode dar um presente de Natal legal para eles, você pode levar eles para lugares diferentes, sabe? Olha para eles e lembra de onde Deus te tirou. Lembra o que Ele fez com você. Talvez você ainda não está no auge da tua vida, você não conseguiu tantas coisas, mas querido, se você tem uma caminhada com Deus, a caminhada é que você vai crescendo, pelo menos aos pouquinhos você vai aprendendo. Se você não aprendeu nem a dizimar ainda, significa que você está gastando mais daquilo que você tem. Provavelmente as suas finanças não estão em ordem, e não é uma maldição só porque você não dizimou. É simplesmente porque se você não consegue separar nem uma primeira parte pequena para que o reino de Deus venha a se expandir aqui nessa terra e usar bem o teu recurso em relação a isso, muito provavelmente todas as outras coisas nas suas finanças você também não está sabendo organizar, você está gastando só com você. E aí não adianta pedir para Deus abençoar, porque Deus abençoa a semente. Você entende? Deus abençoa a semente. Tá lá em 2 Coríntios 9 também está o princípio lá. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É a lei da semeadura, é universal. Deus faz chover para justo e para injusto. Quando o injusto, ele semeia, ele também vai colher, porque é uma lei universal. É a ideia de que eu quero orar para que Deus venha a me curar, mas você continua lá fumando igual um condenado, comendo um monte de gordura, não fazendo nada, não tem como. É uma lei que Deus deixou aqui. Deus pode operar milagre, Ele já deixou isso claro. Mas por que Ele vai fazer isso com você, se você não administra nem aquilo que Ele te deu? Quem está entendendo diz ai. Último ponto. Eu esqueci de colocar lá. Como é que eu oro nesse tempo? Primeiro, ore dedicando tudo. E segundo, antes de qualquer decisão, principalmente a financeira, ore perguntando: Senhor, esse recurso que o Senhor me deu, essa atitude que eu vou ter, te glorifica? Porque se glorifica, querido, o recurso não vai faltar em nenhum momento. E o último, a bonança é um tempo para eu interceder pelos outros. Por quê? Sabe, o descanso e a abundância não são apenas por teu conforto. Pronto, é isso que Deus quer para mim. Mas Ele é sempre para te equipar para o serviço. Você lembra, eu trouxe em alguma das palavras aqui, Elias, depois de uma grande manifestação do Senhor, ele passa um tempo, ele foge, e agora ele está lá no deserto, não tem comida, não tem bebida. Deus manda um anjo para ele providenciar comida e bebida, e ele dorme. Ele acorda, Deus manda o anjo de novo, está mais bebida, está mais comida, e ele dorme. E aí Deus fala assim: agora levanta e vai fazer o que eu tenho para você lá. E ele vai lá e tem todo o encontro com Deus lá que você conhece. Sabe, o descanso e a abundância são um tempo para nós nos revigorarmos. É um tempo para nós descansarmos, para nós ouvirmos de Deus. E uma vez que a gente ouve, querido, a gente levanta e vai fazer o que tem que fazer. E a primeira coisa que Deus vai fazer por você que está, de repente, em um tempo de bonança na vida é: olha para quem está em guerra. Olha para quem está vivendo um tempo de guerra. Às vezes você está bem na área financeira, mas o teu casamento ou o teu relacionamento está difícil. Você está em um momento de crise interna, tem um vício aí dentro que você não consegue se livrar. Sabe, talvez você vai encontrar outro irmão que ele está até numa crise financeira, mas naquela outra lá ele não está.
O fato é que todos nós aqui, querido, precisamos olhar uns para os outros, interceder uns pelos outros. Começa por aqueles que você enxerga pela tua família. Quem recebeu mais tempo, mais paz, mais recurso, recebeu também mais responsabilidade para interceder, para semear, para plantar. Quem está em pé deve lembrar daqueles que estão de joelhos agora, nesse momento. Sabe, quando a igreja ela vai crescendo, você consegue ter todos os tipos de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu já saí daqui de um culto para celebrar um casamento, no final do dia, de repente, celebrar um ofício, fazer um ofício fúnebre em algum lugar. Às vezes tudo no mesmo dia. Nesse momento há pessoas no nosso meio doentes, pedidos de oração por pessoas que estão em hospitais, quanto já na semana que vem já vai ter criança para apresentar, celebrando uma nova vida, chegando numa nova casa. O fato é que nós, às vezes que estamos em pé em uma área, temos que lembrar por aqueles que estão de joelhos, que estão clamando. De repente nós celebramos alguém, a cura recente que experimentamos em uma área, mas alguém que acabou de descobrir essa semana que está com um diagnóstico ali irreversível. Quando nós entramos dentro da família da fé, querido, nós olhamos para nós perseguimos aquilo que nos aflige, mas quando nós enfrentamos um momento de bonança e paz, imediatamente você vem a esse lugar hoje, parece que às vezes algumas coisas na tua vida está tudo certo, mas eu estou aqui para te lembrar que nós precisamos interceder por outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, querido, usa a sua estabilidade para clamar por aqueles que estão em guerra. Sabe, ajude outros que não têm nem força para jejuar. Então, meu irmão, vou fazer essa batalha contigo. Não, vamos orar e até que a gente tenha uma resposta do alto, porque a tendência é a gente só se acomodar e entrar na síndrome dos 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. Não é para isso que Deus nos chamou. Então, como é que eu oro nesse tempo? Não ore apenas pelas suas necessidades. Senhor, mostra-me quem precisa daquilo que o Senhor me deu em abundância. Às vezes Deus te deu muita calma. E há momentos de crise, eu conheço pessoas assim, nossa, eu tentei, agora nós estamos vivendo um tempo, estamos quase para entregar a obra, aí vocês que trabalham com obra, sabem como é que é as últimas semanas, Falei, Senhor, me dá pessoas ao meu redor aí que me transmitam mais calma. Eu sou até uma pessoa calma, mas não é, eu estou num tempo novo, estou numa uma onda nova, para mim não é normal isso daí, eu estou desesperado em algumas coisas, aí chegam os meus lá, não, pastor, vai dar tudo certo, não, é assim, acontece, isso aqui é normal, pastor, toda obra é assim, vai dar tudo certo, mas irmão, eu vou olhando para a terra, não, pastor, está tudo certo. Sabe, Deus deu abundância para você, você tem que dar para outras pessoas. Deus te deu recurso em abundância, onde é que você vai aplicar eles? Deus te deu habilidade, visão em abundância, ajuda um cara que está lá batendo cabeça a vida inteira. Se ele não quiser ouvir a tua opinião, o problema é dele. Mas se Deus te deu visão, querido, lança visão sobre a vida das outras pessoas. Ore por salvação. Deus te deu salvação, ore pela salvação dos teus amigos, ore pela salvação das pessoas que trabalham com você, ore pela salvação dos teus familiares, usando os recursos que Deus te deu, sabe, às vezes matricula ele num curso desse, num vereda desse, joga ele lá dentro, paga para ele se ele não consegue, ou ele não priorizou aquilo, ajuda ele, manda ele para um lugar, dá um livro para ele, enfim, sabe, querido, dê aquilo que Deus te deu em abundância. E por último, ore por missões. Ore pela igreja, ore pelos líderes da igreja. Às vezes você não vai ser aquele que vai desbravar lá na Tailândia, na Mongólia, sei lá onde, mas você pode orar por isso, você pode contribuir para que isso aconteça, você pode principalmente orar pelos missionários que estão nos campos, estão vindo, nós temos contato com alguns aqui, sabe, que estão ao redor do mundo, que abriram mão de todas as coisas, da sua família, dos recursos, não foram para 1.000 quilômetros de distância, foram para 10.000 quilômetros de distância, estão lá numa nação estrangeira, que às vezes os oprime e não os reconhece. Ore por essas coisas. Você vive em um lugar maravilhoso, assim como eu vivo, nós vivemos em um lugar extraordinário. Vamos orar por aqueles que talvez estão vivendo em um lugar onde não tem vista, não tem sol, só tem mofo, só tem miséria. Vamos orar por essas pessoas.